Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, felizes e também tranquilos, né? Estamos aqui em mais uma semana, né? Mais uma quinzena se passou e nós estamos aqui novamente com as nossas aulas de ciências para os sextos anos, né? Sexto ano E, sexto ano F, sexto ano G, continuando aí a nossa rotina de aulas quinzenais, né? Remotas, devido à situação de pandemia que nós estamos enfrentando aí durante vários meses. Mas sempre lembrando, né, que não podemos parar, temos que continuar aprendendo, né, o máximo possível que nós conseguimos. Então, seguindo aí com as nossas aulas, por meio das videoaulas, né, nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, tá, para estar trabalhando mais um capítulo aí dentro da unidade 3. Né? Nós já passamos por alguns capítulos dentro da unidade 3, né? Entre eles o primeiro a geosfera, depois conhecemos as rochas e os minerais, né? A nossa última aula, há 15 dias atrás, nós falamos sobre um processo muito importante, né? Denominado de mineração, que nada mais é do que o processo de extração dos minérios da crosta terrestre, já que nós vimos quando estudamos anteriormente as rochas, que o minério ele é um dos componentes das rochas, né? Então vimos que a mineração ela é muito importante para a economia. O Rio Grande do Norte é um estado que tem uma grande riqueza de minerais no seu solo, no seu subsolo, né? O Brasil é um grande explorador e exportador de minerais, né? Principalmente o ferro, o alumínio, o cobre, entre outros minerais. Mas também vimos que a extração mineral, a atividade mineral, ela causa muitos impactos ao meio ambiente, né? Elas causam impactos ao solo, elas causam impacto à atmosfera, ao ar, né? E também causam impacto à água, os animais, plantas e também nós, seres humanos. Como também aos solos, que é exatamente a discussão do capítulo de hoje. Então nós vamos começar a adentrar hoje, né, ao capítulo 2, desculpe, da unidade 3, onde nós vamos discutir exatamente um dos componentes, na minha opinião, mais importante da nossa geosfera, mais importantes da crosta terrestre, que é o solo. E por que eu digo isso? Porque o solo ele é a base de várias atividades no nosso dia a dia. É em cima do solo que nós construímos nossas casas, é do solo que nós retiramos a matéria-prima para construir a nossa casa, não é isso? Tiramos a areia, tiramos o barro, o tijolo provém do barro que vem do solo, o cimento provém do mineral que também está no solo, né? A água provém do solo, então quase tudo nós tiramos dele, como também a nossa alimentação. Graças a Deus nós só temos alimento na nossa mesa todos os dias, graças ao solo. Como assim? A gente planta o alimento aonde? No solo. Apesar de já existir outras técnicas de plantio, né, na água, mas a convencional, a que é mais usada no mundo ainda é no solo. E utilizamos ele para uma infinidade de outras coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos começar agora a discutir um pouco sobre ele, como por exemplo, respondendo alguns questionamentos bem importantes, como por exemplo, o que é o solo, como o solo se forma e de que é formado os nossos solos. O Brasil tem uma grande variedade de solos, tá? Então vamos começar. Prestem atenção. Primeira coisa, vamos definir o que é solo. Lembrando que o capítulo é sobre formação do solo. Só que não tem como nós falarmos sobre formação do solo sem primeiro resgatar, né, saber o que é o solo. Primeiro saber o que é para depois saber como ele é formado, não é isso? Justamente. Então o que é o solo? O solo, pessoal, nada mais é do que uma mistura de componentes inorgânicos. Como assim, professor? Componentes inorgânicos, o que é isso? A água, o ar, os minerais presentes nele, né? Então essa mistura de componentes inorgânicos, ar, água, minerais e os componentes orgânicos. E aí a gente poderia se perguntar, bom, professor, mas o que são os componentes orgânicos do solo? Por exemplo, restos de plantas, restos de animais, aquilo tudo vai ser decomposto, né, pelos micro-organismos do solo, por bactérias, por fungos, por protozoários e alguns insetos, como as formigas, e vão se incorporar ao solo, também fazendo ou dando a base da constituição do solo, do que ele é formado. Então o solo
nada mais é do que uma junção, uma mistura, né, de componentes orgânicos, como a água, o ar e os minerais, e componentes inorgânicos, como por exemplo, restos de animais, restos de plantas, né, como por exemplo, o esterco, que a gente chama de paú, né, o esterco bovino, o esterco caprino, aquilo ali é uma parte inorgânica que faz parte do solo, tornando ele mais fértil. O que é um solo mais fértil? É aquele solo onde a gente consegue produzir muito e com boa qualidade, né? Então, vocês aí que moram na zona rural, por exemplo, né, já devem ter visto o pai, o avô, um tio, né, a mãe dizer: ah, aquele solo ali é muito bom, ele é muito fértil. Por quê? Porque tem muita matéria orgânica, restos de plantas, de animais, né, e a decomposição. Por isso que a gente não deve queimar, pessoal, a vegetação, porque quando a gente queima a vegetação, nós estamos matando os micro-organismos do solo, nós estamos acabando com essa parte orgânica do solo e ele fica improdutivo, a gente não produz nada, tá? Então, o solo nada mais é do que essa mistura. Mas como é que o solo se forma? Como é que ele vai se formar? Como é que aquela areia, como é que aquele barro, ele se forma? A formação do solo, ela se dá, minha gente, basicamente pelo desgaste das rochas, ou seja, pelo intemperismo da rocha, né? A gente já falou isso aí em aulas anteriores, né? Existem 3 tipos de intemperismo, né? O intemperismo físico, causado pelo vento, intemperismo químico, causado, por exemplo, pela água, e o intemperismo biológico, causado pelos seres vivos, né? Plantas, animais, bactérias, protozoários. Então, como é que se forma um solo? A partir da rocha, né? Você que mora na zona rural, você que mora também na zona urbana, já deve ter visto lá o lajeiro, o famoso lajeiro, né? Aquela rochona bonita lá no sítio de vocês ou mesmo na rua. Aquele lajeiro ele vai soltar pequenas pedras. Aquelas pedras, com o passar dos milhares e milhares de anos, vão se desgastando e já vão formar o solo. Então o solo ele é formado a partir da rocha. Então, se a rocha é branca, o solo vai ser branco. Se a rocha é escura, o solo vai ser escuro. Então, o solo ele vai se formar basicamente pelo desgaste das rochas que sofrem um processo de intemperismo. O que é intemperismo? O desgaste da rocha por meio dos fatores ambientais. Clima, água, vento e os seres vivos. Tá? A partir de uma rocha chamada de rocha matriz. Por que rocha matriz e o que é a rocha matriz? A rocha matriz nada mais é do que a rocha que deu origem ou que vai originar aquele solo. Então eu desenhei aqui o que a gente chama de perfil de solo. Então no primeiro horizonte eu tenho a rocha matriz, né, que com o passar de milhões e milhões de anos foi sofrendo intemperismo, foi se desgastando de origem a um horizonte chamado de horizonte B, que se desgastou ainda mais de origem a outro horizonte, que é o horizonte A. E um outro horizonte que é o horizonte O. Então, quando a gente pega um perfil de solo, como tem na página do livro de vocês, na página 69, vocês vão ver que lá tem um perfil. O que é um perfil? É a foto do solo. A gente não tira uma foto de perfil para colocar na identidade, para colocar na carteirinha de estudante, né? Então, o solo também tira uma foto de perfil. O perfil dele é dividido basicamente em 4 estratos. O horizonte O, que é a parte mais fértil, que tem mais matéria orgânica, né? O horizonte A, o horizonte B e a rocha que o originou. Então o solo origina-se de uma rocha, a partir do desgaste de uma rocha. Mas de que o solo é formado? O solo, pessoal, ele vai ser formado de quê? De materiais orgânicos, como por exemplo, restos de animais e restos de plantas, que vão ser decompostos, né? Que pode gerar, por exemplo, humus, que é o adubo mais completo do mundo. O humus produzido pelas minhoquinhas lá no solo, tá? Então ele vai ser formado por restos de animais e plantas que foram decompostos ou que são decompostos. Por isso que não se deve queimar. Mais uma vez digo, caiu lá as folhinhas, a folha não é lixo, pessoal. A folha vai se transformar em componente orgânico do solo. Então deixa ela lá, dá uma juntada, deixa ela lá bonitinha, que com o tempo ela vai se degradar e vai se reincorporar ao solo e ainda vai servir de alimento para a planta. Olha como é bacana, não é? Então, matéria orgânica, né, que é nada mais do que restos de animais e plantas, e materiais originados das rochas, que são exatamente os minerais, né, que foram sendo desgastados e se incorporando ao solo. Por exemplo, acho que vocês conhecem o barro vermelho. O barro vermelho, pessoal, ele tem aquela tonalidade, ele tem aquela coloração e textura, uma textura fina, né,
Porque a rocha que origina ele é rica em ferro, tá? E o ferro não é vermelho, por isso que o barro é vermelho, tá? Então, essa parte originária das rochas é a parte inorgânica do solo. E o solo está em constante transformação. Os solos estão em constantes transformações, devido aos micro-organismos que vivem nele, aos organismos que vivem nele, né? Então, um solo ele pode estar encharcado, um solo ele pode estar com pouco oxigênio, um solo ele pode estar infértil quando ele não tem matéria orgânica, né? Um solo ele pode estar muito fértil quando ele tem muita matéria orgânica. E as transformações que o solo vai sofrendo, né, vai ser provocada principalmente pelos organismos vivos que nele vivem, minhocas, bactérias, protozoários, insetos e pelo clima. Tá? O clima também ele provoca modificações no solo. Por exemplo, o nosso clima, que é o clima semiárido, se o solo ficar desprotegido, ele pode levar o solo a se tornar um solo salino, um solo com uma grande concentração de sal. E isso prejudica a nossa agricultura, isso impede que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso avô plante naquele local, porque o solo está muito salino. E quem provocou isso? O clima. Tá? Então o clima e os organismos são um dos componentes responsáveis por essas transformações que o solo sofre ao longo da sua história. Tá? Então isso é o que a gente vai começar hoje, né? Devagar, né? Lentamente, para a gente entender bem, tá? Então, entender o que é o solo, entender como ele é formado, de que ele é formado e essas transformações que ele vai sofrendo ao longo da sua vida. Tá? E como também entender a importância do solo, como eu falei no início da nossa conversa, na nossa aula de hoje, né? Do solo. Ele vai ser utilizado em quase tudo na nossa vida. E principalmente, é claro, na produção do nosso alimento, né? Que a gente come arroz, como feijão, né? Como macarrão, apesar do macarrão não ser plantado, mas vem do trigo que tem que ser plantado, né? Come a carne, tudo isso depende do solo. Se o solo não existisse, era mais difícil produzir isso, tá? Então, hoje a gente vai falou sobre isso, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Se não entenderam, podem entrar em contato lá no WhatsApp, no privado, para a gente tentar tirar as dúvidas, tá, pessoal? Mas não deixem de fazer as atividades. Assistam, se possível, a videoaula, vai estar lá no grupo, vai estar no canal da escola. Estou mandando também em áudio, já quem não conseguir baixar aí a videoaula pode baixar o áudio, que é um pouco mais menor, não é? Os dados são menores, os megas são menores, tá? Espero que todos permaneçam bem, como também todos os seus familiares. Sigam tomando os cuidados necessários, tá? Para a gente vencer essa batalha, tá? Então, tchau e até a próxima.